Olá pessoal, hoje a Fenaló veio fazer uma visita ao nosso parceiro, o escritório Trent Rossi Watanabe Advogados, para uma entrevista muito especial com a sócia, a doutora Simone Nguza. Ela é advogada tributarista, ela é membro do comitê administrativo do escritório e também uma das líderes do comitê de responsabilidade social. Doutora Simone, muito obrigada pelo seu tempo, por nos conceder essa entrevista. Obrigada, Maju, e é um prazer estar aqui com a Fenaló. Obrigada. Vamos começar já com uma pergunta sobre os últimos 2 anos de pandemia, que nós vivemos. Houve muita mudança no mercado como um todo, mas também nos escritórios de advocacia. Você acha que os escritórios já estão totalmente adaptados a essa nova realidade? Olha, totalmente adaptados é difícil nós afirmarmos, porque o sistema híbrido de trabalho e a forma nova de trabalho, ela também está se desenvolvendo. Então, nós vamos nos adaptando e nos desenvolvendo o tempo todo. Eu acho que nós já estamos adaptados, e eu diria provavelmente totalmente adaptados, a um sistema híbrido de trabalho no sentido de sistema home office com sistema presencial. Eu acho que isso já faz 2 anos e meio, que estamos trabalhando dessa forma, ou 3 até quase. Então, eu acho que todos já têm lá a sua forma de trabalho em casa, a sua forma de trabalho no escritório. Mas nós estamos nos desenvolvendo ainda, porque muitas coisas, após a introdução do sistema híbrido, começam a ser percebidas e começam a se desenvolver. Então, por exemplo, reuniões que antes eram presenciais, hoje sempre são híbridas. Então, sempre você tem alguém online, porque as pessoas hoje já mandam o convite para a reunião com o link para Zoom ou para Teams. Nem existe mais convite para reunião sem o link. Então, isso de nós agora nos policiarmos para que a reunião seja compreensível a todos, inclusive para os que estão em vídeo, muito embora tenhamos também a reunião presencial, é algo que estamos ainda desenvolvendo, é um processo de desenvolvimento, porque durante a pandemia era tudo só online, então era mais organizado. Agora que é presencial com pessoas online, a gente está desenvolvendo, por exemplo, para esse novo sistema. Outro ponto de desenvolvimento e que estamos nos adaptando é com relação às pessoas que se mudaram, por exemplo, durante a pandemia e decidiram não retornar para São Paulo, no meu caso, ou outras cidades onde estão os escritórios. Então, nós estamos nos adaptando a uma nova forma de trabalho que não será híbrida, e sim totalmente online para aquelas pessoas. E aí existe o desenvolvimento de como vamos lidar com a carreira delas, o quanto elas conseguem evoluir sem ter alguns dias presenciais, a questão de cargos de liderança nessa base, a própria motivação da pessoa. Então, tudo isso ainda são coisas em processo de desenvolvimento. Agora, é importante a gente lembrar também, quando todos eram obrigados a trabalhar em casa, home office, e o trabalho era sempre online, as interações eram online, não existia outra opção. Agora, nós instituímos o sistema híbrido, por exemplo, e reduzimos o espaço físico no escritório, mas algumas pessoas não querem trabalhar de casa, porque trabalhar de casa nem sempre é um benefício para todos. É para alguns e para outros, eventualmente, as condições não significam que aquilo é para eles melhor. Então, também estamos nos adaptando a essa realidade de espaço físico, considerando pessoas específicas que querem trabalhar todos os dias no escritório. Então, estamos nos desenvolvendo e sempre estaremos, na minha opinião. Seguindo aqui, uma das demandas de mercado hoje que a gente tem sentido muito, inclusive nas pesquisas para a própria Fenaló, são as novas adoção das práticas de ESG e também de diversidade e inclusão nos escritórios de advocacia. Tem sido 2 pautas muito discutidas e na própria Fenaló isso tem vindo à tona cada vez mais frequente. Como você enxerga isso? Você acha que realmente os escritórios estão de fato adotando essas práticas de inclusão, de diversidade, e também falar um pouquinho dessas práticas de ESG? Que ótimo! Esse é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que houve um avanço muito grande nessa área de diversidade e inclusão nos escritórios de advocacia e que hoje a gente pode dizer que é sim um avanço efetivo. Você deve saber que recentemente foi aí divulgado o resultado da pesquisa que foi feita, eu até anotei aqui, pela Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que demonstrou um aumento de 2018, quando foi o último censo, até agora, tanto no número de advogados presentes nos escritórios, no nível de minorias,
quanto na percepção que os próprios colaboradores têm sobre a importância que a liderança dos escritórios atribui à diversidade e inclusão no seu ambiente. Então isso é muito interessante porque não só nós temos um aumento no número de pessoas dessa categoria nos escritórios, mas eu acho muito importante que a própria comunidade sinta que exista essa importância efetivamente. Então isso é um resultado aí objetivo, né, dado por números desse censo. Também existe o projeto Incluir Direito, que é um projeto já bastante conhecido no mundo jurídico, onde diversos escritórios, através do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, apoia estudantes negros, financiando não só a Universidade de Direito, a Faculdade de Direito dos Estudos, mas também inglês, né? Nós agora diversificamos para também financiar os cursos de inglês. E com isso, também nós passamos a conhecer esses estudantes conhecerem os escritórios, para que possamos, na verdade, nós até brigamos pelos talentos e para poder daí então contratá-los para os escritórios. Então nós vemos aí uma comunidade interessante hoje de estudantes já patrocinados por esse projeto Incluir Direito. Um outro fenômeno é o fenômeno, claro, de mentorias e de subsídio de cursos que os próprios escritórios estão fazendo para os estudantes negros e para os advogados negros, inclusive para que eles possam progredir nas carreiras e poderem competir com advogados que têm situações mais privilegiadas, para que atinjam cargos de liderança, para que possam crescer, não só ingressar nesses grandes escritórios, mas também crescer nesses grandes escritórios. E um dos projetos que eu tenho visto agora com bastante sucesso é o projeto de criação de institutos dentro dos escritórios, que são institutos onde os advogados sócios, mas também agora estão sendo abertos para advogados não sócios, para que eles possam pessoalmente contribuir em projetos que também incluem projetos educacionais na área do direito. Então, esse é um outro projeto que alguns escritórios já adotam, né? E o nosso escritório, por exemplo, está em processo de adoção e de lançamento. Um outro projeto que nós temos, que eu acho que vale a pena comentar, é o Move Unidos. Esse projeto é um projeto que nós temos com os clientes, porque uma vez que fomos conhecidos como um escritório já premiado e reconhecido no mercado nas práticas de diversidade, inclusão de minorias, nós começamos a lançar então um projeto com clientes para que junto aos clientes possamos colocar essas práticas dentro das empresas. Então nós fizemos, por exemplo, lançamento de grupos de afinidade em clientes e outros projetos fazendo com que os clientes passem a ter uma prática de diversidade e inclusão mais forte. Então, na minha opinião, definitivamente isso não é aquela coisa de projeto para inglês ver, é algo real que está acontecendo. Aqui mesmo no escritório nós temos hoje uma comunidade de líderes que são na maioria já mulheres, e isso já tem alguns anos, nem é novo. Então, eu acho que isso tem evoluído bastante nos escritórios de advocacia e pelo menos desde 2018 para cá, já comprovado objetivamente por censo. Que bacana, muito maravilhoso. bacana, Aliás, pegando esse gancho, né, o que você daria de dica, de sugestão para que os próximos os escritórios possam, na realidade, sair de uma cultura de exclusão para uma cultura de inclusão de fato? Né? Quais seriam as dicas para que isso possa acontecer na prática? Olha, a principal dica é que isso venha da liderança, né? A principal dica é que os escritórios envolvam a liderança efetiva nesse projeto e nesse engajamento, porque uma vez a liderança estando engajada, isso permeia pelo escritório. Quando o projeto de inclusão ele fica no nível só do comitê de diversidade e inclusão, sem a participação de sócios administrativos, dos chefes realmente de grupos e líderes do escritório, de uma forma mais abrangente, ele fica limitado. Então, uma das dicas é realmente o envolvimento da liderança. A outra dica é, claro, reservar um orçamento. Eu acho que é muito importante, você, não que o money talks, mas você precisa de recursos para poder ter projetos, para poder financiar alguns projetos. Então, realmente você precisa ter um budget separado, é importante você ter um comitê, é importante você criar grupos de afinidade
dos diversos tipos, né, de inclusão, de diversidade e inclusão. Então, grupo de afinidade de gênero, isso já é quase um sine qua non, mas aí tem que ter o grupo de afinidade racial, de religião, de preferência sexual. Então, tudo isso é importante dentro dos escritórios, que isso seja algo organizado e prioritário na liderança da administração. Legal. E falando um pouquinho agora, né, com essa mudança para esse modelo híbrido que você estava comentando ali quando a gente começou a conversar, falando um pouco de retenção, né, de talentos, de gestão de carreiras, né, como é que você vê essas mudanças agora para o gestor, né, para a liderança, com esse modelo híbrido adotado pela maior parte dos escritórios agora? A parte de retenção de talentos e desenvolvimento de carreira, de fato, é um dos grandes desafios da nova forma de trabalhar. Né? O ponto é o seguinte, com o que nós fizemos no escritório, né, para poder permear a cultura do escritório e poder continuar tendo uma proximidade com os advogados neste modelo híbrido. A primeira coisa, nós, no modelo híbrido, nós colocamos os dias em que os advogados vão vir presencialmente, nós colocamos, claro, um grupo todo que trabalha junto no mesmo dia. Porque não adianta você falar, olha, todos devem vir 2 vezes por semana, pelo menos, ou 3 vezes por semana, sem falar qual dia os pares, né, daquele grupo virão. Então, acho que a primeira coisa para nós proporcionarmos um momento presencial mais produtivo foi segregar pelos grupos de prática e fazer uma segregação muito bem, inclusive na parte física do escritório, onde eles não só vêm no mesmo dia, como eles estão juntos naquele dia juntos. Nos dias em que as pessoas estão presencialmente, por incrível que pareça, eu tenho sentido que as pessoas valorizam mais aquele contato. Porque quando nós vinhamos todos os dias para o escritório, muitos dias você vinha para o escritório e nem conversava com ninguém. Você ficava na sua sala ali, fazendo call. Então, os dias que as pessoas vêm ao escritório, é importante que nós também proporcionemos momentos juntos. Então, por exemplo, a reunião do grupo de prática ou de reunião de pequenos grupos. Então, grupo, por exemplo, a minha área tributária, para dar um exemplo, grupo de tributos diretos, reunião onde nós vamos discutir tendências na tributação de imposto de renda. Vamos fazer isso presencialmente. Antes, eventualmente, era feito por call e durante a pandemia, vídeo. Agora, essas reuniões são presenciais. Então, marcar reuniões presenciais, então, proporcionar aquilo. A outra coisa que nós temos feito é proporcionar happy hour, proporcionar almoço no escritório para sócios, então, para que os sócios possam se encontrar. Agora, existe de fato um desafio com relação aos advogados, principalmente os novos que entram, entenderem a cultura do escritório sem aquela vivência todo dia. Esse é o maior desafio. E por isso que a liderança vir nos dias designados e estar com a equipe é importante. E naquele momento proporcionar realmente reuniões em conjunto, almoços em conjunto, para que as pessoas não venham e fiquem cada uma na sua sala. Né? Com relação à carreira, né, que você perguntou, e retenção também, eu falei no início do desafio, e por isso que nós estamos ainda totalmente adaptados, o desafio de eventualmente nós assimilarmos contratação de pessoas que não moram na cidade do escritório, ou que estão em locais onde não temos escritório, e portanto essas pessoas vão estar num sistema online, ou com maior frequência ou sempre. E como nós faremos para que isso não prejudique o desenvolvimento da carreira, né? Então, esse é um desafio que nós estamos tendo atualmente, né, para discutir, embora nós tenhamos já concordado com profissionais que trabalhem exclusivamente de forma remota, mas é um desafio que a gente tem aí para frente, de como nós vamos fazer para que essas pessoas tenham as mesmas condições. E essas pessoas, quando se tornam sócias, né, em algum momento elas vão ter que passar a vir mais para o escritório, etc., cargos de liderança. Então, esse é um desafio para o futuro, aí, não só nosso, mas para todos os escritórios. Você já entrou na minha próxima pergunta. Qual que é? Que eu ia falar exatamente sobre o perfil do advogado do futuro. Porque, assim, desde que a gente está conversando aqui, são muitas mudanças, né? É uma nova realidade. Então, assim, esse perfil do advogado do futuro, ele mudou. Né? Então, hoje, o que você enxerga como perfil ideal, o que vocês até procuram como perfil de um advogado do futuro? Aí a gente entra um pouquinho na questão da digitalização e da tecnologia.
Porque quando a gente olha aí realmente o que a gente dá, o valor que nós damos para advogados que estão entrando no escritório, né, os novos estagiários, os novos advogados, a gente, claro que dá muito valor para aqueles advogados que estão muito ligados à tecnologia. Nós sabemos que em pouco tempo nós teríamos muito dos serviços que são prestados hoje por um único grupo de prática, né, por uma única especialidade, comoditizados em virtude da substituição por computadores e por robôs, né? Então, muito daquele trabalho que é manual ou que é feito por uma única especialidade, como pesquisas. Bom, eu quando entrei no escritório há, sei lá, 27, 28 anos atrás, eu lembro que eu recebia perguntas de qual a alíquota do imposto de renda no Brasil, de cliente estrangeiro. Sendo que hoje ele põe no Google, ele tem ali a alíquota, não tá assim, ninguém mais pergunta isso para um advogado júnior. Então, eu acho que, primeiro, o advogado do futuro, primeiro, ele precisa gostar e estar muito ligado em tecnologia, e ele precisa saber que ele vai trabalhar num mundo onde ele vai precisar muito mais, e eu até escrevi um artigo para a Fenaló sobre isso, de um trabalho colaborativo com pessoas de diferentes especialidades para criar soluções para os clientes. Então, vai ser um trabalho muito mais, digamos assim, ao invés de você ter uma única especialidade e fazer um memorando só sobre imposto de renda, você vai provavelmente ter que trabalhar num grupo de diferentes especialidades para criar um valor agregado para o cliente, porque não vai ter mais aquele trabalho que, digamos assim, pode ser feito por uma única especialidade ou uma única pessoa. Normalmente isso vai ser substituído por... Então, assim, de novo, advogado futuro, qual é o maior valor agregado dele? É aquele advogado que trabalha bem em equipe, é aquele advogado que gosta de criar soluções, é um advogado criativo. Então, isso é algo para os novos aí, para o pessoal mais jovem ter em mente. E o conhecimento e o domínio de tecnologia. Eu prevejo, por exemplo, que nós vamos ter sistemas, por exemplo, você vai fazer uma reestruturação societária. Eu acho que nós vamos ter aí algum software que vai me dizer que se a aquisição for feita por uma holding em Luxemburgo, ou por uma holding na Holanda, ou por uma holding nos Estados Unidos, eu acho que com pequenas digitações eu vou saber qual a diferença, entendeu? Por exemplo, de eficiência tributária em cada uma das hipóteses. Eu acho que um advogado novo, ele vai customizar esse tipo de programa de acordo com a especificidade do cliente. Então, eu já olho para os novos talentos como aqueles que gostam de programação, como aqueles que gostam e que têm as habilidades que a gente não chama mais de soft skill, porque nem é mais politicamente correto, mas que tenham habilidades interpessoais importantes. Sim, sem dúvida. Dicas preciosas para quem está nos assistindo, né? Bom, então para nós finalizarmos, doutora Simone, o que eu queria falar um pouquinho com você sobre os desafios da gestão dos escritórios, né? Então hoje, o que você enxerga? A gente falou um pouquinho do perfil do advogado, né? Mas para a gestão do escritório, o que você enxerga hoje como um dos maiores desafios e como você vê os obstáculos, como superar esses obstáculos? Eu acho que um dos importantes desafios, inclusive nós temos assessorado muitos clientes também nessa linha, é o working from anywhere. Eu acho que esse é um desafio, não só working from other cities, né, de outras cidades, mas também de outros países. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que vêm e falam, olha, eu tenho aqui um colaborador cujo spouse, né, cujo esposo ou esposa está sendo transferido para a Alemanha e assim não há nenhuma dúvida desse colaborador de que ele continua na empresa, só que trabalhando da Alemanha. Então assim, eu acho que com a inserção do trabalho remoto nas nossas vidas e mesmo com o sistema híbrido, existe hoje uma assunção de que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. E aí tem várias questões que nós vamos ter que enfrentar, como, por exemplo, na área da advocacia, relacionadas à questão regulatória, né? Ou seja, pode uma pessoa sentada nos Estados Unidos trabalhar com direito brasileiro e vice-versa? Então, hoje nós temos aí questões regulatórias a serem enfrentadas. Nós temos a questão de estabelecimento permanente para fins tributários, onde você vai tributar a receita
que aquela pessoa está oferindo. Então, assim, hoje o trabalho remoto e a possibilidade do working from anywhere, ele traz questões que para nós é um desafio. Seja nós, seja outras empresas, não é só os escritórios de advocacia. É uma nova era das relações trabalhistas mesmo, né? Eu tinha colocado o perfil do advogado e a digitalização que nós já conversamos, ou seja, é um perfil novo de advogado que nós vamos admitir nos nossos escritórios, e a questão de transmissão da cultura para o advogado dentro de um mundo híbrido, né? Por exemplo, a cultura aqui da Trent Ross Watanabe sempre foi conhecida, que a gente chama da cultura da amizade. Né? Nós somos um escritório muito colaborativo entre nós, menos competitivo, e somos conhecidos por isso, tanto por quem está fora e nos vê, como quem sai daqui para outro lugar. E precisamos continuar mantendo esse tipo de interação e essa cultura, mesmo com as pessoas não estando todos os dias no escritório. Então, e outros escritórios têm culturas diversas que também vão precisar permear sem aquela presença diária. Eu não acho impossível, para falar bem a verdade, eu vou ser bem sincera, eu tenho interagido bem, eu acho que quando você fala, vocês já estão totalmente adaptados, eu acho que nós estamos nos adaptando muito bem à conversa online. Para mim hoje, depois de um conhecimento inicial da pessoa, de uma intimidade, você atinge um certo grau de interação e intimidade, que a conversa online já passa a ser tão efetiva quase, presencial, ou né? praticamente igual à presencial. É verdade. Eu acho que tem um início ali de conhecimento entre as pessoas que você vai ter mais necessidade do presencial e depois a gente vai conseguir trabalhar cada vez melhor online. E aí essa questão da cultura, eu não vejo tanto desafio. Eu acho que hoje o principal desafio é o working from anywhere, de fato, e para os novos advogados, esse novo perfil, o choque de geração eu sinto hoje um pouco mais forte, da geração que estamos aqui com a nova geração que está vindo e o nosso entendimento sobre ela. Por exemplo, eu tenho essa visão da necessidade dela de ter toda essa parte de tecnológica e dessa interação interpessoal, etc. Mas eu não sei o quanto o escritório todo vê esse mesmo perfil. Então, eu acho que esse novo olhar para o advogado novo. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, doutora Simone, pelo tempo, por nos dar essa aula, na realidade, para nós e para todos os nossos participantes. Eu que agradeço, adoro participar da Fenaló. Fenaló. Para mim é um aprendizado, porque nos faz também refletir. Sim, é importante que a Fenaló ela vai abordar muitos desses assuntos que a gente conversou aqui, né? Porque é um evento realmente que trata dessa parte de gestão, pessoas, né? Tecnologia, inovação. Então, está muito dentro desse universo que a gente tem trabalhado. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos. Até mais. Até mais.